E a estrada parecia interminável. A noite se fechava sobre mim como um manto sufocante, e a tempestade que ameaçava desde o entardecer finalmente se anunciava com um trovão distante. Eu dirigia há horas, os olhos pesados e a mente tomada por um cansaço que beirava o delírio. As placas na beira da estrada estavam ilegíveis, distorcidas pela chuva e pela névoa espessa que se arrastava pelo asfalto. Quando os faróis iluminaram a velha placa de madeira à direita da pista, senti um arrepio percorrer minha espinha. Motel Dunwich. Quartos disponíveis, lia-se, com letras desbotadas e carcomidas pelo tempo. Não era minha intenção parar, mas um súbito clarão no céu fez meu carro engasgar e apagar. O motor morreu sem explicação, deixando-me imerso na escuridão, com apenas o som da chuva e do vento sussurrando pelos campos ao redor. Sem outra opção, peguei minha mala e segui a pé até o motel. A estrutura do prédio se erguia sombria na penumbra. Sua arquitetura antiga e desalinhada lembrava uma casa vitoriana que resistia à própria ruína. O letreiro piscava fracamente e a recepção, separada do restante do prédio, parecia abandonada. Mas então vi uma figura atrás do balcão, um homem magro e de olhos fundos, com um sorriso quase invisível. Ele não fez perguntas, apenas deslizou a chave número 7 pelo balcão de madeira rachada e murmurou algo ininteligível. Ao entrar no quarto, um arrepio gelado tomou meu corpo. O cheiro de madeira úmida e velas derretidas impregnava o ambiente, como se ali alguém houvesse habitado há muito, muito tempo. A cama, de dossel antigo, parecia convidativa, mas o espelho acima da cômoda me fez hesitar. Era grande, de moldura retorcida, e seu vidro, embora polido, parecia conservar sombras que não pertenciam ao cômodo. Antes que pudesse fechar os olhos para o descanso que tanto ansiava, ouvi um barulho. Um leve arranhar vindo do interior da parede. O ruído se intensificava, tornando-se mais nítido a cada instante. Primeiro, um arranhão, como unhas percorrendo a madeira podre atrás da parede. Depois, um sussurro, baixo e trêmulo, como se alguém murmurasse meu nome sem ousar proferi-lo completamente. Levantei-me da cama, minha respiração irregular. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse sendo exalado pelas frestas invisíveis do quarto. O espelho, antes apenas um incômodo, agora me fitava de volta, refletindo mais do que apenas minha imagem. Aproximei-me hesitante e, ao tocar a moldura do espelho, senti algo frio percorrer minha pele. O vidro pareceu vibrar por um instante, como a superfície de um lago agitado. Meu reflexo mudou. A princípio, pensei que fosse um truque de luz, mas então vi claramente. O homem no espelho não era eu. Seus olhos eram fundos demais, a pele acinzentada e repuxada, e havia um sorriso nos lábios que nunca se formou nos meus. Ele ergueu a mão e, no instante seguinte, eu senti dedos gelados tocarem meu ombro por trás. Virei-me num sobressalto, o coração disparado no peito, mas o quarto estava vazio. A porta que eu havia trancado agora estava entreaberta, revelando o corredor sombrio. A luz do lado de fora piscava erraticamente, lançando sombras que pareciam se mover por vontade própria. E então ouvi a voz, baixa, arrastada, quase suplicante. Deixe-me sair. Já estou aqui há tempo demais. O pânico me tomou por completo. Meus instintos gritavam para que eu fugisse, mas meu corpo permanecia imóvel, como se uma força invisível me prendesse ao chão. O espelho, ele não refletia mais nada além da escuridão. O quarto começou a mudar. As paredes pareciam tremer, como se algo estivesse se movendo dentro delas. O arranhar se tornou mais intenso, agora acompanhado de um som molhado, pegajoso. Uma mão pálida começou a emergir do espelho, os dedos finos e longos, se contorcendo como raízes podres buscando solo. O desespero me dominou. Corri até a porta, mas ela não cedia. O corredor à minha frente se distorcia, como se a realidade estivesse dobrando sobre si mesma. O homem do espelho... Não, a coisa que tomava minha forma, sorria do outro lado, e eu senti minha pele formigar como se algo rastejasse dentro de mim. Meus olhos se arregalaram ao compreender a verdade. Eu não estava apenas vendo aquele reflexo, eu estava dentro dele. A luz piscou uma última vez, e num instante o mundo se inverteu. O frio tomou conta do meu corpo, e quando tentei gritar, minha voz não saiu. Eu olhava para o quarto, mas agora eu estava do outro lado do espelho. A figura que usava meu rosto ajeitou a gola do casaco, pegou minha mala e saiu calmamente pela porta, como se nada tivesse acontecido. Eu tentei esmurrar o vidro, implorar, mas ninguém me ouvia. Eu via o quarto se transformar lentamente ao meu redor,
os móveis se tornando pó, as paredes apodrecendo e o teto se dissolvendo num breu sem fim. E então o homem da recepção entrou. Seus olhos fundos encontraram os meus e ele sorriu, um sorriso pálido e satisfeito. O hóspede anterior dizia o mesmo. Já estou aqui há tempo demais. Ele apagou as luzes e eu fui engolido pela escuridão. A chuva castigava a estrada deserta enquanto eu dirigia, os limpadores de para-brisa lutando para manter a visão clara. O rádio chiava, incapaz de sintonizar qualquer estação, e a bateria do celular já havia morrido há horas. O GPS? Inútil. Só restava seguir em frente, esperando encontrar algum lugar para passar a noite. Foi então que avistei a placa desgastada à beira da rodovia. Motel Silver Moon, estadia confortável 24 horas. As letras estavam desbotadas, o letreiro piscava fracamente. Mas eu não tinha escolha. O tanque estava quase seco e continuar dirigindo naquela escuridão absoluta seria loucura. Virei a entrada e segui por uma estradinha de cascalho que levava até o prédio. O lugar parecia abandonado. A recepção estava escura, com apenas uma lâmpada tremeluzente pendurada no teto. Do lado de fora, fileiras de quartos em formato de U se erguiam, alguns com portas abertas, outros com cortinas esvoaçando ao vento. Desci do carro e me aproximei da recepção. Um sino envelhecido repousava no balcão de madeira, ao lado de um livro de registros coberto de poeira. Toquei o sino. Nada. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pelo salão vazio. Um frio percorreu minha espinha quando um vulto apareceu atrás do balcão. Era um homem magro, com olhos fundos e uma pele tão pálida que parecia quase transparente. Ele sorriu, mas algo naquele sorriso me fez querer sair correndo dali. Um quarto? A voz dele soou baixa e arranhada, como se há muito tempo não falasse com ninguém. Assenti, engolindo em seco. Ele pegou uma chave de um painel enferrujado atrás de si e a empurrou pelo balcão. Quarto 7. Final do corredor. O sorriso dele aumentou, revelando dentes amarelados e irregulares. A chave estava estranhamente fria quando a peguei. A sensação de estar sendo observado cresceu conforme eu caminhava até o quarto. Mas foi só quando girei a maçaneta e entrei que senti o cheiro. Um odor acre, metálico. Algo estava errado. Muito errado. E então a porta se fechou sozinha atrás de mim. O clique seco da fechadura ecoou pelo quarto, fazendo meu estômago revirar. Girei nos calcanhares e tentei abrir a porta, mas ela parecia emperrada, como se alguém do outro lado estivesse segurando a maçaneta. Respirei fundo e tentei ignorar o desconforto crescente. Talvez fosse apenas cansaço. Olhei ao redor. O quarto era pequeno e antiquado. Havia uma cama de casal com lençóis encardidos, um espelho oval manchado de algo escuro e uma TV de tubo que emitia um zumbido baixo, como se estivesse ligada, mas sem imagem. Um ventilador de teto girava lentamente, rangendo a cada volta, e um tapete desbotado cobria parte do chão de madeira. Mas o cheiro ainda estava lá. Aquela mistura de ferrugem e algo podre. Apertei os olhos e tentei identificar de onde vinha. Foi então que notei uma mancha no tapete, bem no centro do quarto. Me ajoelhei e toquei de leve o tecido áspero, molhado. Quando levantei os dedos para ver melhor, o sangue gelou nas minhas veias. Era vermelho. Molhei os lábios e levantei rapidamente, sentindo o coração martelar no peito. Calma, cara, só pode ser ferrugem ou algo assim. Tentei convencer a mim mesmo. Mas então a TV zumbiu mais alto e um chiado encheu o quarto. A tela acendeu de repente, mostrando apenas estática. Dei um passo para trás. Foi nesse momento que vi. No reflexo do espelho havia algo atrás de mim. Algo alto, esguio, com olhos fundos e vazios. E estava sorrindo. Meu corpo congelou. O suor gelado escorreu pela minha nuca, enquanto meus olhos continuavam fixos no espelho. A coisa atrás de mim não se movia, apenas me encarava, aquele sorriso distorcido se alargando como se soubesse que eu não tinha para onde correr. Meu instinto gritava para eu não me virar, mas meus músculos se moveram por conta própria. Virei devagar, sentindo o ar ao meu redor ficar mais pesado, mais frio. Nada. O quarto estava vazio. Soltei um suspiro trêmulo, tentando acalmar meu coração descontrolado. Mas então olhei novamente para o espelho. Minha respiração estava acelerada, mas o eu do espelho respirava de forma calma e ritmada. Minhas mãos estavam trêmulas, mas as dele estavam firmes. E então ele piscou para mim. Um arrepio me percorreu inteiro. Meu reflexo sorriu, não um sorriso nervoso como o meu, mas um sorriso largo, errado, artificial. De repente ele deu um passo à frente, para fora do espelho.
Antes que eu pudesse gritar, ele se inclinou e sussurrou. Agora é a sua vez de ficar preso. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi eu mesmo, fechando a porta do quarto. A escuridão me engoliu. Um vazio absoluto, sem som, sem cheiro, sem ar. Meus sentidos voltaram. Eu ainda estava no quarto, mas algo estava errado. A luz era fraca, os móveis pareciam distorcidos e as sombras se contorciam na tela da TV. No espelho, eu vi ele, o outro eu, do lado de fora. Ele pegou minhas coisas, sorriu e saiu pela porta. Eu corri até o espelho, esmurrando o vidro. Não, me tira daqui. Atrás de mim, outros se moviam na escuridão. Fomos como você. Agora somos o que restou. Tentei controlar a respiração. Como saio daqui? Não há saída, apenas troca. O reflexo mudou. Agora eu via o quarto real do outro lado e uma mulher entrando nele. Era minha chance, se eu conseguisse enganá-la. Se a fizesse olhar para o espelho por tempo suficiente, eu poderia trocar de lugar com ela. A mulher largou a mala e se aproximou da penteadeira, passando os dedos pelo espelho. Fechei os olhos e me concentrei. Quando abri novamente, eu estava ali, no reflexo. Ela me viu. Seu rosto se contorceu em horror. Mas já era tarde. Senti a força me puxar para frente. O impacto foi como emergir debaixo d'água. Eu estava de volta. Olhei para o espelho. A mulher estava do outro lado. Ela bateu no vidro, os olhos arregalados, gritando sem som. Suas mãos deslizavam pelo espelho como as minhas fizeram. O espelho começou a escurecer. Seu rosto sumiu. Agora refletia apenas o quarto vazio. A porta se abriu sozinha. Peguei minhas coisas e saí. Nunca mais olhei para trás. Mas toda vez que passo por um espelho, sinto que alguém está me observando. A tempestade rugia sobre a estrada deserta. O asfalto molhado refletia os faróis do carro enquanto 3 mulheres avançavam rumo ao desconhecido. Melissa, ao volante, apertava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Carla, no banco do passageiro, verificava o celular pela 10ª vez, frustrada com a falta de sinal. Júlia, no banco de trás, abraçava os joelhos, tentando ignorar a sensação sufocante de que estavam sendo seguidas. Isso não está certo, murmurou Júlia, os olhos inquietos vagando pela estrada interminável. Relaxa, respondeu Carla, forçando um sorriso. O GPS deve ter bugado, mas a gente logo encontra um lugar para dormir. Como se o universo respondesse ao seu desejo, um letreiro surgiu à frente, piscando de maneira doentia na escuridão. Motel Eternity, 24A. O R estava queimado. Os outros letreiros piscavam de forma errática, como se fossem apagar a qualquer momento. A estrutura do prédio era antiquada, com uma recepção pequena e um estacionamento vazio. Parece um filme de terror, brincou Carla, rindo nervosamente. Melissa estacionou. Assim que o motor parou, o silêncio tomou conta do carro. Nenhuma brisa, nenhum som de grilos, apenas o vazio opressor da noite. Vamos logo, disse Júlia, inquieta. Elas saíram do carro, caminhando até a recepção. Lá dentro, um balcão de madeira velha dividia o espaço com uma TV chiando estática. O ar cheirava a mofo e algo mais doce. Atrás do balcão, um homem surgiu do nada. Alto, magro demais, a pele puxada sobre os ossos como couro ressecado. Seus olhos eram pequenos e escuros, afundados dentro de órbitas fundas, e quando ele sorriu, algo estava errado com sua boca. Bem-vindas ao Motel Eternity. Sua voz parecia escorrer pelo ar, pegajosa e quente. Carla hesitou. O senhor tem um quarto triplo? O homem ficou em silêncio por um instante longo demais. Então, pegou uma chave velha e empurrou pelo balcão. Quarto. Júlia engoliu em seco. Quanto é? O homem inclinou a cabeça. O preço será acertado depois. Os olhos das 3 se encontraram. Nenhuma delas queria estar ali, mas estavam cansadas demais para discutir. Melissa pegou a chave e as 3 seguiram pelo corredor externo, até o quarto 6. O corredor parecia mais longo do que deveria ser. Cada porta que passavam parecia suja, gasta, algumas com marcas de arranhões. Quando finalmente chegaram à porta, Melissa enfiou a chave na fechadura e a girou. A porta se abriu sozinha, rangendo como se estivesse sendo forçada por algo do outro lado. O quarto era estranho. Pequeno, mas com paredes muito altas, como se o teto estivesse longe demais. Havia uma cama de casal e um sofá de veludo vermelho desbotado. No canto, um espelho de corpo inteiro, com moldura de ferro enferrujado. O cheiro doce de antes era mais forte ali. Doce podre. Vamos sair daqui, murmurou Júlia. Deixa de paranoia, disse Carla, jogando a mochila na cama. A gente dorme algumas horas e cai fora de manhã.
Melissa fechou a porta. Quando a trancou, o trinco se moveu sozinho, como se tivesse vida própria. Nenhuma delas percebeu. Nenhuma delas viu a sombra refletida no espelho sorrindo para elas. O quarto estava quieto, mas uma tensão indescritível pairava no ar. Carla, com seu celular nas mãos, tentava inutilmente buscar algum sinal. O ambiente parecia emaranhado entre a realidade e a distorção, como se o próprio quarto estivesse se transformando lentamente ao seu redor. A luz do abajur tremeluzia, projetando sombras dançantes nas paredes. As cortinas, pesadas e sujas, balançavam levemente, mas não havia vento. Era uma sensação de presença, algo espreitando, mas invisível. Algo que as observava da penumbra. Melissa se jogou na cama e fechou os olhos, tentando relaxar, mas cada inspirar e expirar parecia preencher seus pulmões com o cheiro nauseante de algo podre. Esse lugar tem algo estranho, murmura Júlia, sua voz embargada. Ela se levantou e foi até o espelho, como se uma força invisível a chamasse. Quando se aproximou, a luz piscou mais uma vez, e por um breve momento, o reflexo de Júlia no espelho não a refletiu. A mulher no espelho sorriu para ela. O sorriso era distorcido, um sorriso de dor, como se a boca estivesse sendo forçada a se abrir mais do que o natural. Júlia estremeceu e deu um passo para trás. O reflexo também deu, mas o movimento não foi idêntico, como se o espelho estivesse tentando alcançar algo mais. Não! Não! Isso não está certo! Júlia gritou. Carla e Melissa se levantaram rapidamente, mas o reflexo de Júlia, em vez de se afastar, ficou parado. A mulher no espelho agora parecia ter um corpo extra, um contorno de algo grotesco e sombrio que se movia por trás dela. O reflexo sorriu mais uma vez. Júlia, você está se afastando do que deveria ser seu destino. A voz vinha do espelho, mas não era a sua voz. Era profunda, gutural, reverberando de uma garganta cheia de algo viscoso e repulsivo. O que está acontecendo aqui? Gritou Carla, avançando para o espelho e tentando afastar Júlia. Mas quando ela tocou a superfície do vidro, uma onda de calor percorreu seu braço, como se estivesse tocando uma superfície que não deveria existir no mundo real. Melissa olhou para o espelho e sentiu uma pressão em seu peito, uma sensação de que alguém a observava de dentro do vidro. De repente, a imagem de Júlia se distorceu completamente, como se o espelho tivesse sido puxado para dentro de um abismo. E o reflexo de Júlia desapareceu por completo. Um vazio absoluto tomou o lugar do espelho. Júlia, gritou Melissa, com a voz trêmula, tentando entender o que acontecera. Carla se afastou do espelho com os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Ela olhou para o fundo da sala, onde uma porta minúscula se havia materializado na parede. Ela não estava lá antes. O que é aquilo? Carla perguntou, sua voz embargada de medo. O ar ficou pesado. O silêncio foi quebrado pelo som de um riso abafado, como se o próprio motel estivesse rindo delas. E então um eco profundo percorreu a sala, uma voz suave, mas cheia de uma ameaça primitiva. Bem-vindas ao verdadeiro Motel Eternity. Aqui o preço nunca é o que parece. A porta minúscula se abriu com um estrondo, revelando apenas um corredor escuro e interminável que se estendia para dentro das entranhas do motel. Mas o que estava além da porta era algo que nenhuma delas deveria ter visto. O corredor diante delas era mais uma sombra do que uma realidade, uma distorção do espaço que parecia engolir a luz que escapava da porta aberta. O ar estava fétido, carregado com o mesmo odor doce e podre que as envolvia desde que entraram no motel. Carla, mais corajosa do que deveria ser, foi a primeira a dar um passo em direção ao corredor. Cada movimento seu fazia o piso rangente parecer mais alto, mais inquietante. Mas algo parecia empurrá-la para frente, uma força invisível e gelada. Carla, não! Gritou Melissa, com a voz falha, o medo evidente em cada palavra. Mas era tarde demais. Carla já havia cruzado o limiar da porta e o corredor se fechou atrás dela com um estalo seco. Melissa e Júlia ficaram paralisadas, olhando uma para a outra, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a resposta parecia já muito distante. Precisamos ir atrás dela. Júlia, agora com a voz frágil, não tinha mais escolha. Ela sabia que não havia outra saída. O corredor à frente era quase impossível de descrever, como se o próprio tempo tivesse sido dobrado em si mesmo. As paredes eram onduladas, cobertas por uma matéria viscosa que parecia pulsar à medida que as duas avançavam. O som de seus passos era abafado, como se o próprio mundo estivesse se comprimindo ao redor delas. Mas o pior não era a fisicalidade do espaço, mas o que habitava nele.
A cada passo, os reflexos nas paredes pareciam distorcer-se, como se algo ou alguém se movesse nas sombras, à espreita. Era como se o próprio motel estivesse tentando engolir suas almas, refazendo o espaço ao redor delas, para torná-lo um pesadelo sem fim. Finalmente, as duas chegaram a uma sala, mas ela não parecia real. O teto, coberto de rachaduras, parecia estar caindo para dentro de si mesmo. No centro da sala, Carla estava deitada sobre uma mesa de mármore negro, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. Mas o mais perturbador não era a cena em si, mas o reflexo de Carla. No espelho de uma parede oposta, o reflexo da mulher estava de pé, sorrindo de maneira impossível, seu corpo esticado de maneira grotesca, como se estivesse se estendendo além dos limites do que deveria ser. Seu sorriso era doentio, um vazio sem fundo. E seus olhos estavam completamente opacos, como se não houvesse mais humanidade ali. "Carla!" gritou Melissa, correndo até a mesa. Mas ao tocar a pele fria de sua amiga, o corpo de Carla desapareceu em um borrão de carne, como se nunca tivesse existido ali. A sala se distorceu. O espelho refletiu uma explosão de rostos. Figuras humanas que começaram a surgir no vidro, agarrando-os como se estivessem tentando sair de algum lugar profundo, escuro, onde a própria existência era uma mentira. Júlia caiu de joelhos e o som de sua respiração ficou abafado, engolido por um ruído crescente que parecia vibrar nas paredes. O motel inteiro estava vibrando, como se quisesse engolir tudo que estava em seu interior. Era como se ela tivesse caído em uma armadilha fora do tempo, onde as regras da realidade não se aplicavam mais. E então a voz, aquela mesma voz profunda e repulsiva que tinham ouvido antes, ressurgiu. Você não entende. Este lugar não é um motel. Nunca foi. Ele é o reflexo do que há de mais sombrio nas almas humanas. Vocês não são visitantes, estão presas, como todos os outros. A realidade se desfez à sua volta. Júlia se levantou tonta, como se tivesse sido arrancada de um sono profundo. O ar estava agora pesado com algo mais do que o cheiro de podridão. Havia um presságio sinistro que se infiltrava em cada canto, corroendo sua mente. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. O vazio ao seu redor parecia engolir até mesmo o som. A cada passo, as paredes da sala pareciam se esticar e encolher, alterando suas dimensões com um movimento quase orgânico. Ela não sabia mais se estava andando para frente ou para trás, se o corredor que ela atravessava havia mudado ou se ela simplesmente estava dentro de algo maior e mais antigo. As paredes pulsavam com uma energia primitiva que a fazia sentir-se dissolvida, como se ela própria estivesse sendo absorvida pelo espaço. O espelho, aquele maldito espelho, agora se estendia por toda a parede à sua frente, refletindo tudo, mas ao mesmo tempo nada. Era como se estivesse olhando para dentro de um abismo de almas, de rostos distorcidos, todos encarando-a, silenciosos, mas perseguindo-a com os olhos. Então ela viu. No fundo da reflexão, as três mulheres estavam ali. Carla, Melissa e ela mesma, mas não eram elas. As suas versões refletidas estavam alteradas, como se uma força sobrenatural as tivesse desfigurado, torcido suas formas em algo monstruoso. Seus olhos estavam escurecidos, suas bocas contorcidas em sorrisos grotescos. Carla com um sorriso distendido, seus dentes parecendo querer rasgar sua pele. Melissa com os dedos esticados de forma unnatural, tentando atravessar o vidro. E Júlia, uma versão dela mesma, com a pele rasgada em carne viva, como se tivesse sido arrancada de dentro de algo ainda mais horrível. A sensação de estar sendo observada a corroía. Mas mais do que isso, o espelho parecia agora atrair suas emoções mais profundas, seus medos mais antigos. Ela sabia que estava perdendo o controle. Sabia que as outras duas, onde quer que estivessem, também estavam sendo engolidas pela mesma loucura. Ela se aproximou do espelho com as mãos trêmulas, tocando a superfície. Quando fez isso, a carne delicada de suas mãos se derreteu, como se o espelho fosse uma substância líquida. Ela gritou, mas não pôde ouvir. Sua alma fugiu para dentro do reflexo. Então um som estranho e feroz percorreu a sala, um grito coletivo vindo de todas as direções, como se algo estivesse sendo rasgado ao meio, como se o próprio tempo estivesse desmoronando. Ela não sabia mais quem era ou onde estava. O corpo da mulher no espelho não era mais humano, mas uma criatura formada por medo, pelo desejo de escapar, por algo muito mais profundo e sombrio do que qualquer terror consciente poderia entender.
A realidade se esvaiu completamente. O quarto, o motel, o corredor, tudo desapareceu. Ela não era mais uma pessoa em busca de respostas. Ela estava presente em todos os lugares, desfeita, perdida no abismo que o motel havia criado para prender suas almas. A voz do espelho voltou, agora com um tom sarcástico e cheia de prazer. Você não pode escapar. O Motel Eternity é seu lar agora. Aqui ninguém sai. Ninguém é livre. Todos são pedaços de carne esperando para se juntar. E assim, a escuridão tomou conta de tudo. Julia não sabia mais onde ela estava. Não sabia se estava viva ou se o que restava dela era apenas um eco, uma fragmentação do que um dia foi humano. Tudo ao seu redor estava em ruínas, mas a essência de tudo parecia distorcida, como se o próprio espaço tivesse sido absorvido por algo mais antigo, mais profundo. O ar estava denso, esmagador, como se fosse feito de dúvidas e arrependimentos. Ela não conseguia mais distinguir o que era realidade do que era a criação do Motel Eternity. O tempo não tinha mais sentido. Os minutos se esticavam, os segundos se desfaziam em segundos eternos, e o som de suas respirações parecia ecoar de um lugar distante. O reflexo, ou o que restava dele, ainda se mantinha presente em suas visões. Os rostos distorcidos, os corpos desfeitos das outras mulheres se contorcendo nas paredes, nas superfícies de vidro, em qualquer lugar onde a luz poderia alcançar. Era como se os corpos não mais existissem, e sim, fossem formas de desejo e dor projetadas pelo próprio motel. Ela viu Carla pela última vez, mas agora não era mais uma mulher. Era uma massa de carne e ossos, misturando as paredes com as sombras. Seus olhos estavam vazios, mas seu sorriso, grotesco e distorcido, refletia um prazer doentio. Carla estava presa, completamente parte do lugar. E esse sorriso se estendia para ela, para Julia, como se fosse um convite à perdição. Você está apenas começando a entender, Julia. Não somos mais quem éramos. Somos fragmentos de algo que nunca deveria ter existido. A voz de Carla ecoava pela sala, envolvendo-a em um sussurro doentio. E foi quando Julia percebeu. O Motel Eternity não era apenas um lugar físico. Era uma dimensão onde os reflexos, as versões de quem as pessoas eram, de quem elas temiam ser, se tornavam reais, e elas nunca podiam escapar. Mas ela não era mais a única. As outras almas estavam presas ali também, suas consciências imortalizadas dentro do motel, suas vontades transformadas em incessantes desejos de que outros se perdessem como elas. E então, o que antes parecia ser um reflexo distante tornou-se claro. O espelho, que mais uma vez apareceu à sua frente, agora não refletia mais sua imagem. Ele estava vazio. Não havia mais espaço para a humanidade de Julia. Não havia mais espaço para ela mesma. Ela estava dentro do reflexo. Ela era agora apenas uma imagem, uma representação distorcida do que ela foi. Ela viu Melissa pela última vez, mas seu corpo agora não era o dela. Melissa estava dissolvida, os olhos cheios de algo desconhecido, algo que não devia ser visto. Como se sua alma tivesse sido comida pela própria realidade do motel, como se seu espírito estivesse em constante decomposição. Era um ciclo, e esse ciclo não tinha fim. Cada pessoa que passava por ali, cada um que entrava na teia do reflexo, nunca mais seria inteiro. Eles se tornariam parte de algo muito maior, algo que não precisava mais de forma, porque não havia mais humanidade no que o Motel Eternity realmente representava. Julia estava agora imersa na escuridão, sem nome, sem rosto, em uma sala sem portas. O ciclo havia consumido tudo, e ela, como as outras, não existia mais. O que restava delas era apenas o reflexo do que elas temiam, estendendo-se infinitamente. Ela estava presa e sabia que nunca mais veria a luz novamente. O preço havia sido pago e o Motel Eternity continuava esperando as próximas vítimas. Quando tudo parecia perdido, quando as paredes do motel pareciam esmagar suas memórias e seus medos, algo estranho aconteceu. O vazio, a escuridão, a ausência de qualquer existência humana, tudo começou a vibrar. Uma energia que não se parecia com nada que Julia já havia experimentado antes. Ela estava envolta em uma sensação de presença indescritível, como se uma força desconhecida estivesse observando. Não a dor ou a perda, mas algo além disso, algo antigo, algo que não pertencia à dimensão da realidade. Ela olhou para o espelho mais uma vez. Mas agora o reflexo não era mais uma imagem distorcida, nem uma prisão de carne e ossos. Era uma chave gigantesca, feita de uma substância negra e brilhante, que pulava de dentro do espelho,
como se estivesse tentando escapar de alguma coisa. Ela estendeu a mão sem saber o porquê, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. O espelho agora parecia rasgar-se e a chave pulou para fora, caindo em suas mãos. Ao tocá-la, uma explosão de luz branca e quente invadiu seu corpo, fazendo com que o motel desmoronasse ao redor dela. As paredes desabaram em uma poeira de sombras e os ecos das almas que haviam sido presas lá começaram a se dissipar. As figuras distantes de Carla e Melissa se desfizeram, como se o próprio espelho tivesse sido quebrado. A escuridão se foi, mas não antes de uma última sensação de libertação. A chave desapareceu e com ela a realidade do motel se esvaiu. Julia estava sozinha, mas não mais no escuro. Ela se viu em um campo aberto, onde o céu era azul e sem fim. Ela não estava mais em um lugar distorcido. Estava em um lugar real, onde a luz do sol brilhava com uma intensidade purificadora. Mas então, ela olhou para baixo e viu o reflexo de seu próprio rosto, agora sem a distância da morte. Havia algo ali, algo no fundo de seu olhar, como se a chave tivesse, de alguma forma, deixado uma marca nela. Ela não sabia o que isso significava, mas a sensação de estar presa em algum lugar além daquele campo a fez parar por um momento. O reflexo a encarava e algo profundo e antigo parecia murmurar em seu ouvido. O que escapa de um espelho nunca deixa de existir. A verdade foi clara como o brilho do sol. O Motel Eternity não desapareceu. Ele ficou com ela, marcado, enraizado em seu ser, sempre esperando pelo próximo reflexo, pela próxima vítima. O ciclo não havia acabado, apenas havia mudado de forma. E quando ela olhou para trás, o motel estava ali novamente, apenas esperando por mais almas. O reflexo, agora livre, jamais deixaria de voltar.